Beleza? Primeiro, quero desejar boa noite a todos, né? E hoje a gente está aqui para conversar sobre plataformas no code, low code e plataformas com inteligência artificial, né? Ah, alguns aqui, né? O Ian, por exemplo, acredito que seja o caso do Eduardo também, que entrou aqui, provavelmente ainda trabalham, né, com plataformas como Bubble, como o Web, como, por exemplo, tem uma também que é de criar aplicativos nativos, que é em Flutter, né, que eu esqueci o nome agora, mas muita gente trabalhava com essas plataformas de criar um bloco, arrastar o bloco, né, em vez, né, de pedir para IA, né? E como isso funcionava antes, né? Eu vou mostrar de uma forma bem prática para quem ainda não conhece, né? Às vezes quem está aqui com a gente já começou a programar com já começou a programar com a inteligência artificial, né? Mas eu vou mostrar rapidinho para vocês como funcionava antes, quando a gente precisava programar ainda no no-code, né? Era muito mais fácil do que digitar o código, mas a gente ainda precisava de fazer, né, algumas ações. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, só para eu mostrar para quem ainda não conhecia, né, o Bubble, né, foi uma das ferramentas mais poderosas aí por muito tempo, né. Tá compartilhando minha tela aqui com vocês. Beleza? A gente tem o Bubble aqui, né, que é uma plataforma de desenvolvimento visual, né. Oi, Renata? Falou alguma coisa? Ok, vou continuar aqui. Como que funcionava, né, com o Bubble, né? A gente basicamente precisava arrastar os elementos para a tela, né? Tá de brincadeira que eu não consigo ouvir. A gente precisava arrastar os elementos para a tela e a O microfone deve gente... estar aberto ainda. Deixa eu avisar para ela desmutar o microfone. Acho que ela entrou e saiu. Ok, voltando. Então, basicamente, a gente precisava arrastar o elemento para a tela, né? Então, por exemplo, se a gente quisesse fazer um formulário, a gente pegava um input, né? Pegava um input, colocava ele aqui, né? Ia copiando e colando até fazer o formulário ficar pronto, né? Agora foi. Então, antigamente funcionava dessa forma, né? A gente tinha que fazer de forma manual. Então, se você precisasse que tivesse um input, uma caixa de texto na tela, né? Você tinha que vir aqui arrastar e configurar, né? Isso funcionava funciona ainda até hoje, né? De uma forma muito, muito boa, né? Muitas plataformas hoje usam essa metodologia. Tá vendo aqui que eu coloquei duas caixas de texto e um botão, né? Então, até hoje ainda funciona e funciona bem. A questão aqui que a gente vai entrar para conversar é o preço, né? E às vezes o preço é muito salgado dessas plataformas com esse arrasta e solta, né? Com essa construção visual. Por quê? Né? Porque inicialmente elas colocam a gente em um lock-in. Eu já vou explicar para vocês o que é lock-in. Mas antes eu vou mostrar para vocês o preço hoje que eu pago, tá? Em uma aplicação minha, usando essa plataforma que eu ainda não migrei para inteligência artificial. Vou mostrar aqui para vocês agora. Só um minutinho. A gente vai dar uma olhada aqui. Né? Atualmente eu estou pagando $69 por mês só para a plataforma existir. Né? Mas tem mês que ela chega a $130.
Tem mês que ela chega a 120, então vai variar muito, né? Esse mês, por enquanto, ainda está em $69, né? Mas possivelmente isso vai ultrapassar no futuro, né? E uma coisa que a gente precisa entender é que essas antigas plataformas, além do Bubble, que eu mostrei aqui para vocês, né, tem o Web também, né, elas cobravam por uso, né? Então, quanto mais acesso a pessoa tiver na plataforma, mais, né, a plataforma vai cobrar de você. E isso vem gerando uma insatisfação de quem trabalha e quem é empresário, né? A insatisfação com o lock-in, que é o primeiro ponto, né, que a gente vai falar hoje. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos falar um pouco de lock-in para vocês entenderem o que é lock-in, né? Talvez todo mundo aqui já sabe o que é um lock-in, mas a gente vai falar um pouco dele e por que a gente não precisa mais passar por ele, né? Basicamente, mostrando na tela para vocês, a gente entrou na era do fim do lock-in. Por quê? Porque o Bubble, meu aplicativo, está lá dentro do Bubble. O meu aplicativo, ele basicamente depende do Bubble, tanto no front-end, tanto no back-end, tanto nos plugins, quanto no editor, quanto em relação a tudo, toda a infraestrutura que existe ao redor do meu aplicativo no Code, depende do Bubble, né? E isso vem gerando muita preocupação em muitos empresários, né? Isso sempre gerou preocupação em empresários, né? Eles sempre falavam, minha plataforma ela vai ficar presa aqui, a minha plataforma ela vai ficar para sempre aqui, e acontece que ficava, de fato, né? Ficava preso, e muita gente acabou contratando equipes, como que eu posso dizer, de high code, né? Quando a plataforma deles ficou muito grande, né? Escalou muito. Por quê? Porque o no-code tinha um limite. E aí você tinha um limite, mas você não podia tirar a sua plataforma de lá. Então você, né, tecnicamente chegava ao limite do que aquela plataforma poderia oferecer para você e você não tinha mais para onde ir, né? Não tinha mais solução. Por quê? Porque tudo que você sabe, tudo que você aprendeu está baseado em uma plataforma, né? E isso é muito preocupante, né? É basicamente como você construir uma casa no terreno que não é seu, no terreno da sogra, né? É o que dizem aí, construir uma casa no terreno da sogra. Então, agora vocês entendem o que o lock-in gerava, porque a gente ficava dependente de um ecossistema só. A gente não podia transportar o Bubble, né, o aplicativo do Bubble, para uma Cloudflare, para uma Vercel, para qualquer cloud que existe hoje na vida. Não, a gente fica refém dele, né? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Sobre esse tópico? Ian, Renata? Se ninguém tiver nenhuma dúvida sobre esse tópico, pode falar. Tranquilo. Tranquilo, né? E você, Renata, tudo certo, né? Sim, sim. Certo. Então, assim, agora, pessoal, a gente está livre do lock-in. A gente não precisa mais, com a inteligência artificial, a gente não precisa mais se preocupar aonde a gente vai estar, porque a gente está livre, certo? E passando para o segundo tópico, a gente vai falar um pouco de escala agora, né? Rapidamente, né? Porque eu já cheguei a tocar nisso no tópico anterior. Essas antigas plataformas que a gente usava relacionada à programação, elas tinham um problema muito grande, a escala, né? Por exemplo, se começasse a ter muitos acessos simultâneos no seu aplicativo, ele começava a ficar lento, né? Ele começa a ficar lento, né? Eu tive problema real com isso,
né? Sei lá, 1.000 pessoas começaram a usar ao mesmo tempo uma aplicação onde uma equipe minha trabalhava e o pessoal cobrando, ó, o pessoal tá falando ali que tá lento e a gente não tinha para onde ir, né? Então a gente tentava ficar buscando técnicas mirabolantes, né? Para contornar a lentidão que a plataforma no code gera, né? E muitas das vezes a gente acabava frustrado, entendeu? Então, hoje, com o uso da inteligência artificial, a gente pode usar, por exemplo, de nuvem, um Vercel da vida, que é muito rápido para abrir páginas, um Cloudflare, que é melhor ainda, que abre a página instantaneamente, né? Se você olhar para o Bubble hoje, né, o Bubble é uma tecnologia mais antiga, né, para você trocar de uma página para outra, demanda tempo, entendeu? É bem lento, se você for comparar, entendeu? Então, primeiro a gente falou de front, né? Agora vamos falar um pouco de back-end, porque no Bubble, por exemplo, só uma comparação, para você gerar 100 mil itens num arquivo de banco de dados, né, numa tabela do banco de dados, você vai demorar aproximadamente 20 minutos. Então, vamos supor que você quer subir 100 mil dados, você tem 100 mil leads ali numa tabela de banco de dados e você quer subir aquilo ali instantaneamente. No Bubble, você faria um processo e isso demoraria 20 minutos. No Supabase, por exemplo, ou em algum outro banco de dados, por exemplo, SQL, MySQL, né? A gente pode ter o mesmo resultado em 0,5 segundos, 0,2 segundos. Então, vocês entendem o abismo que é a performance que a gente trabalhava com o no-code antes e a performance que a gente trabalha com o no-code hoje? Então, hoje a gente consegue gerar fluxos, criar arquivos de uma forma fenomenal. A gente consegue inserir muitos dados em uma tabela de uma forma que é astronômica, né? Antigamente a gente ficava fazendo filas, né? A gente ficava fazendo técnicas para que o banco de dados não lotasse, né? E hoje a gente não precisa mais. Então, hoje, tranquilamente, vou pegar uma água aqui, mas tranquilamente hoje, pessoal, você pode, por exemplo, ter um Supabase grátis, ali no plano grátis. Você pode ter um aplicativo na Cloudflare grátis, sem pagar nada, hospedado. E você pode ter uma performance infinitamente superior do que a você tinha no Bubble ou, por exemplo, no Web, né? Por R$0, gastando nada, né? O seu gasto vai ser com a programação com inteligência artificial, mas o seu custo mensal ele vai ser muito baixo, baixíssimo, né? Então, provavelmente é muito interessante a gente entender isso, porque antigamente a gente precisava pagar, agora a gente não precisa pagar para ter velocidade, né? Tranquilamente um Supabase grátis dá para rodar algum projeto no MVP inicial, que muita gente aí talvez hoje está rodando, né? Por exemplo, eu mesmo, quando eu vou iniciar algum projeto, eu fico no plano gratuito do Supabase e quando eu vejo que ele vai ter mais usuários, né, 200 ali, eu já subo de plano. Mas se é 10, 20 usuários usando de forma constante, o plano gratuito vai funcionar para você normalmente, entendeu? Então, hoje, quando a gente fala de escala, as coisas estão muito mais tranquilas. Hoje a gente consegue chegar em horizontes maiores, né? Se alguém chegar em você e falar, cara, eu tenho uma aplicação para você fazer e vai entrar 10 mil usuários. O que vai acontecer é que você vai conseguir atender a demanda dessa pessoa, 10, 20, 30 mil usuários ali. Por quê? Porque você tem ferramentas hoje que são baratas, né? E que conseguem entregar essa performance que você precisa, né? Tudo com o uso da inteligência artificial, certo? Vamos para o próximo ponto, né? Que também entra nessa questão que eu estava falando, né? Eu lembro que quando eu trabalhava numa empresa que começou a entrar muito usuário nela,
né, no aplicativo dessa empresa, a gente chegou a ver aquele painelzinho ali de $69 que eu mostrei no início para vocês, a gente via constantemente $2.000, né, $2.500. A gente via, né, o Ian já trabalhou aí comigo e ele sabe como que funcionava, né, Ian? Tinha meses aí que ultrapassava $1.000 tranquilamente. O Ian pode até confirmar isso aí, né? O meu aplicativo de agora já está com $600. Finalizou o mês. Pois é. Então, hoje, com a inteligência artificial, a gente não é punido, né, pela quantidade de uso. Isso é muito interessante, sabe? Porque as pessoas, talvez, não dão valor a isso, né? Começa a programar com IA, o aplicativo dela começa a funcionar, e ela começa a ficar feliz, e elas não dão valor a isso, mas a gente que veio de antes, né, a gente sabe o tanto que é bom colocar uma aplicação rodando liso, sem travamento nenhum, e custando R$0, né? Então hoje, pessoal, para vocês entenderem, basicamente, eu pago ali $20 por mês de Supabase, e assim, nunca precisou passar disso em aplicações que precisam ali por mais de 1.000 usuários, 1.200 usuários em geral, né, no montante. Então, e às vezes não é eu que pago, né, meu cliente, muitas das vezes é o cliente que paga, né, e ele fica satisfeito. Por quê? Porque não é ele que vai ter que pagar uma conta cara. E para as empresas, para os seus clientes, né, quanto mais economia você conseguir gerar para eles, muitas das vezes ele vai gerar também mais valor para você, porque um dinheiro que às vezes tá indo para pagar mensalidade de plataforma, mensalidade de tal item, de tal coisa, está entrando no seu bolso. Então, já uma dica para quem já está programando também com inteligência artificial é a seguinte: comece a tentar economizar para quem você está prestando serviço, né? Então, por exemplo, se uma pessoa pagava por uma API de impressão, de converter um documento de PDF para o Word, hoje essa pessoa não precisa mais pagar por uma API. Você consegue abrir a inteligência artificial, né, o Antigravity ali, do Google, e você mesmo consegue criar uma ferramenta que converte um arquivo para outro arquivo. E isso é fantástico, porque antes, para a gente ter esse nível de conhecimento, a gente precisava de outras técnicas que fugiam do nosso conhecimento, né? A gente precisava, muitas das vezes, de usar JavaScript, né, nas aplicações no Code, a gente precisava de usar um CSS personalizado, e para um programador no Code, isso já não é tão mais simples, né? Porque o programador no Code, ele está acostumado com o uso daquela ferramenta, né? E eu falo isso por quê? Porque eu já fui e ainda sempre serei um programador no Code, low code, né? Porque tudo que eu sei hoje é com base no no code e no low code. Eu não estou deixando de ser esse tipo de programador, né? A gente está seguindo uma tendência do mercado de programar com IA. Por quê? Porque senão a gente vai acabar ficando para trás por causa do tempo, né? Por causa do tempo. Mas, voltando ao assunto, você vai ser mais valorizado pelo seu patrão, pelo seu cliente, gerando economia para ele. E com isso, com o uso da IA, você pode gerar economias que antes não eram possíveis, porque você tinha que ficar contratando API para isso, API para aquilo. Então, hoje, você mesmo pode construir sua ferramenta. Então, vamos supor, você quer usar uma ferramenta de disparo de e-mail, por exemplo, muitas das vezes você ia lá, contratava uma API, beleza. Hoje você já consegue ter meios de você mesmo criar uma ferramenta que dispara e-mail ou dispara WhatsApp, né? Você consegue criar sua própria infraestrutura e você não paga mais por isso, né? E é interessante a gente conversar sobre isso, porque agora é possível você ter a sua própria infraestrutura, né? E que nem eu falei, ferramentas grátis. Então, por exemplo, se hoje, nesse exato momento, eu quiser fazer uma ferramenta que converte PDF para Docs, eu consigo. E aí, sabe o que a gente não precisa assinar mais, por exemplo? Um I Love PDF da vida, que fazia isso, né?
Então, você, hoje, na sua casa, tem o poder de desbancar uma empresa que é multimilionária que faz esse serviço, né? Convertia de PDF para Word, né? E você mesmo, com pouquíssimo conhecimento de programação, hoje você consegue, né? Isso é muito incrível, né? Hoje você consegue subir uma VPS e ter sistemas dentro dela, né? E hospedar coisas dentro dessa VPS, sabe? Isso é incrível porque há um pouco tempo atrás, esse tipo de conhecimento estava limitado a quem estudava muito. E eu falo para vocês que é estudo de 6, 7, 8 anos. As pessoas ficavam 8 anos para chegar a uma experiência que conseguisse ser um programador sênior. E, ao mesmo tempo que isso é interessante, porque hoje a gente consegue ter o mesmo nível de resultado deles, às vezes é um pouco triste também, né? Às vezes a gente precisa ter um pouco de empatia por essas pessoas que estudaram tanto tempo, né? Se qualificaram por tanto tempo, e agora talvez uma pessoa com pouca qualificação, mas com bastante interesse, bastante curiosidade, ela consegue se igualar a uma pessoa que estudou tanto para fazer uma ferramenta. Isso é incrível e, ao mesmo tempo, é um pouco preocupante se você for olhar para um cenário da onde a pessoa se dedicou a vida a uma carreira, né? É a mesma coisa de um médico estudar 10 anos e aí vir um humanoide robô e tomar a carreira desse médico e aquela pessoa ficar obsoleta, né? Mas no mercado de programação de software, você não fica obsoleto, você se renova. Então, o programador que era muito inteligente, que não precisava de IA, agora com a IA ele fica muito mais inteligente, entendeu? Ele pode chegar em níveis que estão maiores que a nossa compreensão atual. Um exemplo muito claro é o criador do Linux, né? O Linus, ele começou a utilizar a inteligência artificial para programar, né? Então, talvez você aí que ainda não use, né? Não sei se tem alguém aqui na chamada que ainda não usa, você talvez devia dar uma chance para a inteligência artificial, porque se até o próprio criador do Linux fez isso, né? Dê uma chance você também, né? A começar a programar e usar no seu dia a dia inteligência artificial, sabe? E vamos para o outro tópico, tá? Esse tópico aqui é um pouco complexo para quem é um pouco iniciante, mas quando a gente tratava de Bubble, por exemplo, quando a gente estava ali no Bubble, ou às vezes a gente trabalhava no Zano também, né? Eu lembro que a gente tinha que fazer e tinha que testar lógicas super complexas, lógicas que desafiavam mesmo a nossa mente, né? Então, como que a gente vai montar tal coisa? Então, a gente ficava pensando, e testando, e lutando, e aquele teste para ver se funcionava. E às vezes você perdia o dia testando uma função, uma só, umazinha. Era um dia, mesmo com no code, você ficava um dia por conta de uma função. Mas hoje não. Hoje, com um simples prompt, explicadinho, você consegue pedir para a inteligência artificial fazer uma coisa que você ficava fazendo o dia todo ali. Eu falo de EDs e RCPs, né, com base no Supabase, que é uma ferramenta que a gente usa muito, né? Então você consegue fazer lógicas super complexas. Eu falo de implementar algoritmos que são bastante complexos se fosse para implementar manualmente. Algoritmos de round robin, né, que trabalham com fila, né, que precisam que um item venha após o outro item e trabalha com interação, com loopings, né, para quem entende um pouquinho de loopings, interações de back-end workflows, ou talvez no looping tradicional, né, saindo do Bubble, vai entender o que eu estou falando. Né? Às vezes, no Bubble ali, a gente fazia um back-end workflow, chamar outro back-end workflow para fazer um looping para uma ação ocorrer em cadeia, e era aquela luta, né? Fora o gasto que isso acontecia. Hoje não, com um simples prompt você vai falar, olha, eu quero que a aplicação faça isso, isso, isso e aquilo, e a aplicação ela vai
te obedecer, né? A IA ela vai te obedecer, basta você testar e vai funcionar, né? Vou dar um exemplo de algoritmo complexo, né? De lógica complexa. Tem um aplicativo que se chama Anki, tá? Ele tem uma inteligência de espaçamento de flashcards e de filas de assuntos de flashcards que é bem complexa, sabe? Se você fosse tentar implementar isso no no-code, você ia gastar muito, muito mesmo. Mas hoje, com a IA, você fala, olha, eu quero que você implemente o mesmo algoritmo que tem, né, naquela aplicação, traga para a minha aplicação, crie o banco de dados da forma que vai suportar essa lógica complexa, né, esse algoritmo, e ela faz, né? Então, pessoal, para quem ainda usa as ferramentas antigas, com um contraste para quem está usando IA, são dois mundos completamente diferentes. Você precisa migrar porque você não precisa mais ficar perdendo tempo, né? Pensando em lógicas complexas, porque a IA vai fazer por você. Agora você pode ficar pensando, por exemplo, será que o usuário vai gostar de tal coisa, se eu implementar isso e aquilo? Você vai pensar muito mais no usuário, na usabilidade da pessoa em si, do que você vai pensar em como você vai fazer aquilo funcionar. Isso é interessante porque, como que eu posso dizer, deixa a nossa mente mais tranquila, qualidade de vida, né? A gente acaba trabalhando mais tranquilo, trabalhando muito bem. Até aqui alguma dúvida? Senão eu vou passar para o próximo ponto. Acredito que não, né? Ninguém ligou o microfone, então... Pode seguir. Oi, pode? Tem Pode. alguma dúvida, Renata? Não, Não? tranquilo. Tá entendendo como era a nossa vida antes, né? Bem, bem. Ok, beleza. Vamos para o próximo ponto aqui. Poder total sobre o seu banco de dados. E voltando, né, a falar de lógicas complexas antes, como que funcionava uma modulação de banco de dados, né? Basicamente, primeiro eu vou falar como funcionava a modulação, tá? Mas basicamente a gente ia em tabela por tabela, construindo o que cada tabela ia ter, qual tabela que ia relacionar com qual tabela, né? Construindo a nossa lógica ali, o nosso banco de dados. Peraí que tem alguém pedindo para entrar. É, permitido. Bom, vou continuar, né? E se alguém tiver alguma dúvida, a gente volta. Então, hoje, pessoal, a gente tem o poder total sobre o controle do nosso banco de dados, né? Antes, a gente precisava estar tabela por tabela, planejando o que ia estar. Hoje, por exemplo, se você quiser fazer uma aplicação por exemplo, você quer fazer uma aplicação que vai atender restaurantes. Você não vai precisar mais, por exemplo, pedir, na verdade, fazer do zero esse esquema de banco de dados. Aí ela vai te ajudar a planejar e talvez você nem tenha que tocar no esquema do banco de dados. Isso é legal, mas isso é um pouco preocupante. Por quê? Porque quem está aprendendo agora vai ficar um pouco, como que eu posso dizer? Vai ficar um pouco relaxado, né? Porque vai ver aí a construindo tudo, as coisas aparecendo na tela e não vai preocupar com o que ela está fazendo no banco de dados, tá bom? E nas plataformas no Code, a gente tinha um problema muito grande com bancos de dados, às vezes limitações. Por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que usa a tecnologia SQL, né? Estou falando de uma forma muito tranquila aqui. O SQL é basicamente uma linguagem onde você pede consultas ao seu banco de dados, né? E, por exemplo, no Bubble a gente não conseguia fazer isso, sabe? Então, a gente tinha que ficar fazendo chamadas simples
e a gente tinha que ficar, às vezes, fazendo malabarismo, né? A gente colocava um repeating grouping, né, com um search escondido dentro de um pop-up que não aparecia, para fazer uma busca, para não pesar no front do usuário. Então, assim, era um malabarismo muito grande relacionado a banco de dados, né? A gente não sabia aonde estava direito hospedado, a gente sabia que era alguma coisa na AWS ali, que o Google tem, mas a gente não podia tirar de lá, né? E hoje você tem autonomia de construir o seu banco de dados com um assistente muito inteligente, tanto construir, tanto manipular com a ajuda de MCPs, né? Então, por exemplo, hoje, por exemplo, se alguém pergunta para mim, Manuel, meu usuário está com tal problema, eu não abro o Supabase para ver problema de usuário mais. Eu ligo o meu MCP, que é a IA ligada ao Supabase, e pergunto para a IA, o que está acontecendo com tal usuário? Aí ela me passa um relatório e eu falo, faz isso, isso e aquilo. Antes não, a gente tinha que precisar ficar fazendo busca na tabela específica e organizando um item específico se tivesse algum erro, sabe? Agora não. Você pede e ela faz, né? E isso é muito interessante, entendeu? Em outro momento, né? Em alguma outra live, eu posso mostrar para vocês o conceito total de MCP, mas aqui é uma live onde a gente está falando dos motivos dos quais a gente saiu, está migrando do no-code para o high-code usando o vibe-code, né? Eu gosto de usar esse termo, porque muita gente só fala vibe-code. Ah, eu gosto de vibe-code, estou aqui na Vibe, estou aqui programando, né? E estou mexendo no celular, aí eu aceito ali, aí eu estou programando, eu faço prompt, aí ela trabalha para mim, eu estou lá scrollando no Instagram. Não é bem assim também, né? A gente precisa entender que o que a gente está fazendo é um código real que pode quebrar se a gente não tomar cuidado, entendeu? Então, se a gente não tomar cuidado e ficar só dependendo da inteligência artificial, até para construir esquema de banco de dados, a gente nunca vai se tornar um profissional pleno, né? Porque o que a gente precisa hoje não é ser vibe coder, é programar em high code, entendeu? Usar a lógica do high code, do código nativo, né? E usar a inteligência artificial ao seu favor para escrever isso, né? Porque se você for só na vibe, só aceitando, faz isso, e aceitando, você vai ver que isso no futuro vai te prejudicar. Vai te prejudicar e muito. Mas se você entende de conceitos, entende de prompt, entende de variável, entende de banco de dados, se você é uma pessoa que procura entender o motivo do porquê aquilo está acontecendo, você nunca vai ter problema mais em programar em high code com o vibe code, né, que hoje a gente fala que é a inteligência artificial. Alguma dúvida até aqui, até o momento? Que eu já vou... Tranquilo, pode continuar. Né? Beleza. Estamos quase terminando, viu, pessoal? Já libero vocês. E uma coisa muito interessante que no passado a gente sofria muito era com os plugins, tá? Plugins. Eu até vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, tá? Deixa eu abrir o meu Google aqui, mas basicamente, pessoal, plugins eram extensões que você colocava no seu aplicativo, né? E só que era outro desenvolvedor que fez, né? E ele cobrava por isso. E não é qualquer valor, é um valor caro, entendeu? Por exemplo, tinha plugins, eu estou pesquisando aqui para vocês verem, e vocês vão entender o que eu estou falando. Só um segundo, eu vou mudar de tela aqui. Parar de compartilhar. Eu vou compartilhar a tela do Bubble aqui nos plugins. Olha aqui para vocês verem, né? A gente tem plugins de $14 por mês, e para você comprar ele de forma perpétua por aplicativo, não é para você, é por aplicativo, você tinha que pagar $180. Por exemplo, isso aqui é um plugin de gráfico
Hoje a gente pede para a IA fazer um gráfico para a gente, integra ali no nosso HTML, a gente não precisa nem mais fazer dashboard. Né? E olha só, 29 mil apps tinham isso aqui, ó, 29 mil pessoas compraram. Né? Então a gente era usuário de plugin, por quê? Porque a gente não tinha o conhecimento estratégico e o conhecimento também em codar, em usar código para fazer esse tipo de coisa. Então a gente precisava de facilidades de pessoas que já estavam na nossa frente, de programadores que eram sênior. Eles vinham e faziam no código esses plugins aqui, ó, que facilitavam a nossa vida. Olha o tanto que isso aqui é simples, ó. É um botãozinho, um toggle que muda de cor. Que você aperta e esse toggle custom aqui, ó. Você aperta, ele vai e volta, vai e volta. 13 mil aplicativos compraram isso. Agora você pensa, né? Hoje, com Vibe Code, isso aqui é uma coisa... Não tem nem o que falar, né? Isso aqui você nem dá valor mais. Você pede, ó, eu quero um toggle, que esse elemento chama toggle, né? E a IA faz por você, né? Então, exemplos que eu quero te mostrar que você não precisa mais investir, né? Tudo que está aqui agora, a IA consegue fazer e fazer muitas das vezes melhor. E não só isso, a gente comprava, a gente tinha que ler a documentação do plugin e a gente tinha que implementar o plugin. Hoje a IA faz o que o plugin faz por você, implementa por você, o seu único trabalho é testar, entendeu? Então hoje a gente vai acabar virando também grandes testadores, né? Bons aplicativos serão baseados em boas testagens, né? Então, quanto mais você testar o seu aplicativo feito com IA, mais você valida ele. Né? Antigamente, a gente precisava sofrer muito para configurar. Tinha plugin que... Tinha gente que era especialista em configurar plugin tal. Esse plugin aqui deixa comigo. Né? Aí tal, esse plugin pode deixar comigo que eu sei. Gerar PDF era um parto, entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que adeus plugin, né? Deixa eu voltar para a apresentação. E, de fato, adeus os plugins. Nós não precisamos pagar mais para ter elementos bonitos e visuais, né? A gente precisa apenas saber o que pedir para IA. E isso muda o jogo para a gente, né? Por que isso muda o jogo para a gente? Porque a gente não precisa mais gastar dinheiro com coisas que agora a gente pode fazer de forma gratuita, né? Vamos para o próximo tópico, né? Que seria a lógica complexa sem punição. Lembra quando eu acabei de falar que a gente consegue, nos tópicos anteriores, né? Que a gente consegue hoje fazer lógicas complexas, implementar algoritmos complexos, né? Antigamente a gente era penalizado com isso, implementando lógicas muito complexas, com a lentidão. Então, se você colocava algo que era muito complexo no seu aplicativo, ele ficava lento, né? E hoje, não, né? Você pode fazer uma lógica bastante complexa, ali no Super Basic, por exemplo, e você não é mais penalizado por isso. Isso é muito interessante. O que volta aqui para o último tópico, que é bastante interessante, que agora sua casa, se você programar com IA, a sua casa é qualquer casa. Você fala, Manuel, agora eu estou programando com a IDE do VS Code. Só que agora eu quero programar com o Antigravity. Você só abre o arquivo que é uma pasta no seu computador de um no outro. Manuel, eu quero trocar a Vercel pela Cloudflare. É na hora, você troca em qualquer momento. Você não precisa ficar mais preso a ferramentas. Né? Você tem a liberdade. Tal lugar está mais barato ou está de graça, bora hospedar lá. Tal banco de dados oferece mais recursos, bora colocar lá. Tal coisa está oferecendo um recurso bom, bora subir na nossa VPS. Entendeu? E são coisas que há um ano atrás, tá? Um ano atrás não existiam. Então, vocês percebem
né? O avanço da inteligência artificial em todos esses tópicos que eu falei, né? Em todos esses tópicos. E agora a nossa vida é muito melhor, sabe? Quando você vê alguém programando com IA, né, e no canal, na plataforma, vocês vão ver muita gente construindo um aplicativo ali do zero. Vocês vão ver que é outra vida. A gente não está mais preso em nada, né? E respeitosamente, porque eu ainda tenho um aplicativo em Bubble, né? Respeitosamente com todos os meus colegas que ganharam a vida em Bubble, né? Eu, né? Vivi de Bubble por muitos anos e ainda ganho um bom dinheiro com isso, com essa plataforma que está no Bubble, né? Então, respeitosamente, eu admiro muito e tudo que a minha carreira foi construída, eu acho que talvez 80% é por conta do Bubble, né? Eu falo na questão de profissionalismo mesmo. Meus colegas também, eu tenho muitos colegas que o Bubble amigos, né? Que o Bubble transformou a vida e que ainda trabalham com isso, né? Mas a gente precisa modernizar, porque senão o mercado nos engole, né? Então chega uma pessoa, um contratante para você e você fala, vou fazer em Bubble, vou demorar 3 meses para entregar, e a outra pessoa fala, vou fazer com IA e vou demorar 1 semana para entregar. Então existe uma diferença aí, e o contratante ele vai priorizar tempo e dinheiro, entendeu? E às vezes o que a gente tem mais precioso na nossa vida é o tempo, o nosso tempo. Programar com IA é programar com qualidade de vida, entendeu? Então, se eu quiser hoje, eu resolvo meu dia pela manhã, hoje, com os contratos que eu tenho, com as pessoas que eu programo, eu resolvo meu dia pela manhã. E durante a tarde, durante a noite, né, a gente trabalha com outros projetos, ajudando outras pessoas, buscando outras coisas, estudando, aprendendo. Mas entende que antes, para eu fechar meu dia, era de manhã, de tarde, de noite, sem final de semana. E a IA trouxe uma qualidade de vida muito grande para mim, entende? E talvez você que está entrando agora e já vive com a IA, você não vai entender isso. Mas os programadores, eles tinham burnout, era um problema muito grande. Hoje, a IA também veio para trazer qualidade de vida para a gente. E isso é muito admirável, né? Então, não é só uma liberdade que você tem em relação à tecnologia. É uma liberdade que você tem em relação à sua vida, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal. Eu quase não falo isso, mas eu sou uma pessoa que acredita em Deus e sou evangélico, né? Sou cristão. E quando eu programava ferramentas no Code, aquilo me consumia tanto tempo que eu tinha pouco tempo para ir à igreja, né? Para estar com as pessoas que eu gosto, até com a minha própria esposa. E hoje, com a inteligência artificial, eu escolho a hora que eu vou trabalhar, quando eu vou trabalhar, porque eu sei que a todo momento eu vou ser produtivo. Entendem aonde eu quero chegar? Então, respeitosamente até aqui, né? Eu debati com vocês o porquê que não vale mais a pena usar no Code em 2026, né? Talvez, se você já tem a plataforma, pode continuar. Quando for no seu tempo, você migra, mas hoje não vale mais a pena. Eu gostaria de agradecer a todos e perguntar se alguém quer conversar um pouco, se alguém quer falar um pouco sobre alguma experiência, e senão a gente encerra a nossa primeira live aqui. Mas antes de eu abrir para esse espaço, eu só queria mostrar para vocês que a gente tem, né, hoje a nossa plataforma que oferece o uso, né, de inteligência artificial ilimitada para vocês através do plano família, que é Infinity Gravity, né? A gente oferece para vocês o uso do Anti-Gravity ilimitado, né? Você pode usar quantas e quantas vezes você quiser durante o dia com qualquer uma dessas tecnologias pelo valor de R$300 por mês, né?
Então, às vezes você olha um Lovable, um Cursor, as pessoas chegam a pagar R$ 1.000, R$ 1.200 para concluir um aplicativo, até mais, né? Eu já vi casos de até 5 mil para concluir um aplicativo. Aqui não, se você pagar R$ 300 por mês, você pode construir infinitos aplicativos, e também tem a nossa ajuda, né? É uma plataforma que você vai ter todos esses benefícios, né? Você vai ter o Antigravity, você vai ter o Gemini ilimitado, notebook LM, 30 terabytes no Drive, né? Tudo isso por R$ 300. E também a nossa ajuda, meu número pessoal no suporte, e lives e aulas, né? Semanalmente. Então, é isso, pessoal. Só para fechar aqui, né? Eu tinha que fazer esse jabá aqui da Infinity Gravity. E aí eu vou abrir se alguém quiser falar alguma coisa, né? Senão a gente encerra a live, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa, comentar algum assunto? Pô, acho da hora o sistema aí. Eu vou estar querendo migrar minha plataforma mesmo. Aí eu vou estar precisando de um suporte aí. Beleza, beleza, com certeza. A gente vai estar disponível para isso sempre que precisar, né? A Renata está aí também, né? A gente está dando um suporte também. A live vai ficar gravada também. Então, quem estiver vendo essa live, né? A gente vai editar, vai colocar no YouTube ali, né? Então, quem precisar mesmo da gente, a gente está aí, né? Vamos estar no Discord o dia todo. Talvez alguém quer fechar uma mentoria individual também, né? Que também surte muito efeito. Está começando agora, também a gente está disponível. E agradecer mesmo a todos que ficaram até aqui, né? Foi muito bom a presença de vocês. E vai ficar gravada a live, se vocês quiserem revisitar, vai estar no YouTube e também na plataforma, tá bom? Então é isso, pessoal. Falou, obrigado. Agradecer por tudo que tu tem feito, porque muita gente aprende, né? Obrigada mesmo. Obrigado. Eu também agradeço aí pela atenção de vocês. Vou parar de gravar aqui. Então é isso, pessoal que está vendo pelo YouTube, pela plataforma. Muito obrigado e até mais.